Gente, vocês obviamente já perceberam, já notaram, né, que a figura das Forças Armadas Nacionais, especialmente a figura do Exército Brasileiro, com a figura do Bolsonaro e ou bolsonarismo, sempre tentam transparecer uma visão de unidade, não é? Quer dizer, Bolsonaro e exército significa simetria absoluta, uma união, tudo que é o exército representa o Bolsonaro e vice-versa, etc, etc. Gente, isso é uma ideia falsa, né? É uma ideia absolutamente mentirosa, né? Que foi impingida, né, no imaginário popular, fruto de uma estratégia muito antiga, uma estratégia batida, né, aí por parte de extremistas, especialmente de direita. Né? E é claro, obviamente, como eu já disse aqui várias vezes, claro que não foi uma estratégia desenvolvida pelo Bolsonaro. O Bolsonaro não tem capacidade de desenvolver o que quer que seja no campo das ideias. Né? Mas é uma estratégia, portanto, da extrema-direita, uma estratégia muito conhecida, que é a estratégia de se apropriar de símbolos e de signos nacionais. Então você veja, nós temos, por exemplo, a questão da camisa canarinho da seleção brasileira, né, a amarelinha. Isso foi, de certa forma, apropriado pelos bolsonaristas, pelo Bolsonaro, né, de modo que todo mundo que não usasse aquilo realmente estaria de um outro lado, com aquela noção de divisão, etc. Chegando-se ao ponto de durante a Copa do Mundo, aí, pessoas não terem interesse em vestir a camisa da seleção brasileira, com medo de serem confundidas com idiotas. Né? Isto, portanto, é uma estratégia antiga. Então veja, aqui eu disse da camisa da seleção, mas temos também a questão do hino nacional. Não é? Quer dizer, aquela coisa, né? Aqueles que cantam o hino nacional estão com o Bolsonaro porque amam a pátria, etc, etc. Tudo isso mentira, tudo isso fruto de um ardil, sabe, torpe desses extremistas. E dentre essas figuras, dentre esses elementos, dentre esses signos nacionais que são vítimas dessa tentativa de apropriação, e aqui no caso específico bolsonarista, está o Exército, estão as Forças Armadas, especialmente o Exército. E nesse vídeo vou demonstrar a vocês, não apenas com elucubrações ideais, mas também com fatos que esta ideia é falsa, que esta ideia é mentirosa, que, portanto, a alta cúpula do Exército, especificamente, nunca esteve aliada com Bolsonaro. Nunca houve essa simetria que foi imposta, que ficou incrustada no imaginário popular. Isso é uma grande mentira. Conferindo o microfone para variar. Isso é uma grande mentira. Né? Nós vamos demonstrar isso aqui, como eu disse, com ocorrências, inclusive recentes, né? E também, e veja, para a explicação desta falsidade, nós temos, nós temos várias explicações, mas penso que tem uma que seja primordial. E é ela que nós vamos abordar nesse tema um pouquinho para frente do vídeo, que eu prometo que não vai ser muito longo, tá, gente? Vamos tentar fazer, vamos tentar ser compactos ao máximo aqui. Gente, eu agradeço a todos vocês que são inscritos no canal. Vocês que ainda não são inscritos, peço a sua inscrição, ela é fundamental, né, para a continuidade aqui de nossos trabalhos. Peço a você que curta o vídeo, que compartilhe, que acione a sinetinha das notificações para receberem todas as comunicações aqui, né, todo esse protocolo. E voltemos aqui. Gente, portanto, essa ideia é falsa. Tá? Exército e Bolsonaro, né, alta cúpula do Exército, corpo intelectual do Exército e Bolsonaro nunca foram alinhados, nunca foram simétricos. Né? Vamos lá, vamos partir primeiro de fatos, quer dizer, de ocorrências, de situações factuais que demonstram isso. Primeiro, não sei se vocês sabem, o Bolsonaro ele foi expulso do Exército. Ele chegou à patente de capitão, foi expulso, ele foi expurgado. Ele foi reformado compulsoriamente por atos de terrorismo. Olha, que simetria, não? Que união, né? Que união indissociável, inextrincável. Ele foi expulso do Exército. Olha, veja, Ernesto Geisel, general, presidente / ditador, veja, ele definiu o Bolsonaro
de uma forma muito interessante. Ele disse que o Bolsonaro foi um péssimo militar, foi um mau soldado, foi um péssimo recruta. Então vocês começam a perceber aqui já incompatibilidades factuais entre Bolsonaro e Exército. O homem foi expulso do Exército, sem honras. Sem honras. Não é verdade? Vamos pegar ocorrências recentes agora, bem recentes. Um tal Coronel Lawande, acho que vocês se lembram do Coronel Lawande, investigado aí por aqueles atos golpistas, tentativas, né, de atos golpistas, graças a Deus frustrados. Mas o Lawande teve ali as suas mensagens de WhatsApp, né, mensagens estas trocadas com o Cid. O tenente-coronel Cid, que está preso, muambeiro, né? Ele, Bolsonaro, o pai dele, todo um muambeiro, vendendo patrimônio da União, Rolex, joias, etc. E tal. Outra coisa, né? Nessas mensagens do coronel Lawande para o Cid, o que é que o Lawande disse para o Cid? Ele falou o seguinte: olha, o Bolsonaro só não conseguiu implementar o seu desejo golpista porque a alta cúpula do Exército estava totalmente desfavorável, né? Portanto, o alto comando do Exército jamais comprou a ideia golpista de Bolsonaro. Que simetria, hein? Que união entre Bolsonaro e Exército. Quer dizer, aqui eu estou apresentando a vocês, quer dizer, com dois factuais que demonstram que esta ideia de unidade entre Bolsonaro e Exército é uma ideia falsa, é uma ideia mentirosa, é um engodo que infelizmente teve muito sucesso. Até hoje muitas pessoas acreditam nisso piamente, e especialmente os acéfalas e acéfalos seguidores de Bolsonaro, que por definição são limitados e não vão compreender isso, porque não querem compreender, são sectários. Mas percebam que todo esse arcabouço factual já vai nos direcionando a uma compreensão de que esta ideia é mentirosa. O Exército Nacional, as Forças Armadas, veja gente, as Forças Armadas são uma entidade de Estado, nunca foi entidade de governo. As Forças Armadas possuem um condão de nobreza, imensurável, representa a proteção da pátria. As Forças Armadas devem ser respeitadas como um dos baluartes da República. E fatalmente foram sim vítimas deste bolsonarismo tacanho, deste bolsonarismo mentiroso, quer dizer, com perdão do pleonasmo, né? Bolsonarismo mentiroso, isso é uma coisa pleonástica. Portanto, a ideia é falsa. Não há que se falar em união inextrincável entre Bolsonaro e Forças Armadas, isso é mentira. Isso é mentira. Inclusive vários bolsonaristas aí, aqueles que eu chamo de búfalos neuróticos, que não são todos, né? Mas aqueles acéfalos, sectários, pegaram birra das Forças Armadas. Ora, vocês traíram a pátria porque não foram simétricos com o mito. Então percebam, quer dizer, tudo indica isso. Gente, agora, eu disse que há uma explicação primordial para isso, e é que eu vou passar a vocês agora. Veja, no início do século XIX, o grande intelectual, filósofo e também sociólogo Auguste Comte, ou Comte, com a pronúncia francesa, como preferir, ele desenvolveu um segmento filosófico, cujo nome é positivismo. O positivismo de Comte, nós poderíamos definir aqui de várias formas, claro que eu não vou entrar aqui nos meandros do positivismo, nem teríamos tempo para isso, mas ele pode ser definido até como um aprimoramento do próprio iluminismo. Portanto, é um segmento filosófico que prega a onipotência da razão, da ciência, da cientificidade. E veja que o positivismo de Comte ele foi espalhado pelo mundo, e o Brasil foi um dos países que mais absorveu o positivismo, de Auguste Comte. E especialmente no âmbito das Forças Armadas, e mais especialmente ainda no Exército Nacional. O Exército brasileiro é um exército positivista. Quando lá, 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, sabe o slogan da nossa bandeira, ordem e progresso, aquilo é um slogan positivista. Portanto, o positivismo de Comte, ele vem tratar deste apego, deste amor à razão, à ciência. Agora eu lhes pergunto,
seria possível imaginarmos qualquer relação positivista, portanto de razão, de apego à ciência, de respeito às diretrizes científicas, com Bolsonaro? Ora, isso é uma impropriedade. Quer dizer, o positivismo e o Bolsonaro são tão compatíveis quanto água e óleo. Quer dizer, é uma coisa absurda. A alta cúpula do Exército, o alto comando do Exército, eles são, por definição, positivistas. Sempre foram. Sempre foram. E daí talvez a principal razão de jamais adequarem-se ao pensamento grosseiro e tacanho do Bolsonaro. Isso fica óbvio. Bom, à exceção de alguns generais de meia pataca, você pega Heleno, Braga Neto, essa turma, essa gentalha, eles não representam o exército de Osório, o exército de Caxias. Eles não representam a nobreza da instituição das Forças Armadas. Eles são gentalha, bandido criminoso. Olha aí o Cid, olha o Cid, olha que beleza, olha o Lawande. O Heleno teve graves problemas lá no Haiti, hein? Eu não vou nem entrar nessa questão aqui. Então, quer dizer, essas exceções, quer dizer, são, por definição, exceções. É uma gentalha. A alta cúpula do Exército, o alto comando do Exército, o corpo intelectual orgânico do Exército são, por definição, positivistas. E o positivismo é absolutamente contrário a tudo o que o Bolsonaro representa. O Bolsonaro, aquele que dizia que a cloroquina curava a Covid-19. O Bolsonaro, aquele que dizia que usar máscara durante a epidemia, durante a pandemia, aquilo era uma besteira. Que a ciência toda estava errada, que a OMS era comunista. Chegou a esse ponto. Quer dizer, como que um homem desse pode ter qualquer tipo de compatibilidade, de simetria com ideias positivistas? Não existe. Então essa talvez seja a razão primordial para justificar e explicar esta falsidade, essa ideia falsa de que Bolsonaro e Exército são unidos, são aliados, são simetricamente colocados. Isso não existe. Isso é uma falácia e hoje isso está muito mais claro, obviamente, Então, gente, não caiamos nisso, tá? Eu dei outros exemplos aqui, eu falei a respeito da camisa da seleção brasileira, eu falei do hino nacional, símbolos da pátria, Então, não caiamos nestas falácias, sabe, canhestras, tacanhas, pequenas, mentirosas. E posto que pequenas e mentirosas conseguiu, digamos, enganar, conseguiu induzir ao erro muita gente. E a maioria desta gente, graças a Deus, já acordou para a realidade. Claro que vai ter uma fatia de búfalos neuróticos que sempre vão ficar dizendo que o mito é injustiçado, que isso não existe, que o exército está com o Bolsonaro. Quer dizer, tudo isto deve ser desmistificado, deve ser posto à luz da razão. Certo, gente? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Peço uma vez mais que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo. Peço que compartilhem também, sugiram aos seus amigos, aí no seu círculo de amizades. Acionem também a sineta das notificações para que vocês recebam nossos conteúdos que sempre são regularmente publicados. Gente, muito obrigado e até uma próxima.